Olá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a sequência da nossa série Evangelho depois da cruz, Romanos capítulo 1, hoje os versos 8 a 17. Na semana passada, evidentemente, nós começamos com o verso 1 até o 16. Se você ainda não acessou, vá lá, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é importante que haja uma sequência. Tem uma origem, tem um meio, tem uma explicação para o final, e nós vamos seguindo em todos os versos, em todos os versículos de Paulo aos Romanos, um a um, ok? Esse tema de hoje, ele tem uma espécie de título, não é propriamente um título, mas é para expor o resumo do assunto principal. Neste caso, Paulo diz que deseja muito ver os romanos e compartilhar o evangelho com eles. Vamos aqui imediatamente ao verso 8, onde Paulo diz: quero muito vê-los, porque vossa fé se divulga por todo o mundo. Vossa fé se divulga ou se tornou conhecida por todo o mundo. O mundo ao qual Paulo se refere, evidentemente, era bem menos povoado que o mundo de hoje, mas era o mundo. Não se sabe ao certo como ou onde a igreja em Roma congregava, porque a igreja em Roma era uma congregação muito mesclada. Lá havia judeus, romanos, cristãos de origem pagã, gregos. Isso quer dizer que havia cristãos com hábitos os mais diversos. Idólatras, judeus legalistas, gregos acostumados a filosofias humanas e romanos com hábitos depravados por conta do ambiente onde eles viviam. Roma era um antro de depravação, desde o imperador, especialmente por causa dos imperadores e da elite romana, do Senado. Aquilo tudo era um ambiente de extrema depravação. Como Roma era um caldeirão de costumes, a mesma fé, e é interessante isso, né? Deus permite, Deus coloca a coisa de um jeito em que, num ambiente desses, a fé dos romanos era conhecida e reconhecida por todo mundo daquele tempo. Do verso 9 ao verso 15, então Paulo passa a expressar intensamente o desejo de ir ver os irmãos lá de Roma. E ele tinha a intenção também de ir até a Espanha. De lá de Roma ele queria ir para a Espanha. E nós não sabemos se isso aconteceu, me parece que não. Não há nenhuma prova de que Paulo tenha ido à Espanha. Ele gostaria muito, na verdade, naquele tempo, quando ele mandou essa carta para os romanos, ele gostaria muito de produzir algum fruto, de gerar algum fruto entre os romanos, como ele já tinha conseguido e alcançado entre outros gentios. Mas, quanto aos romanos, ele só havia se comunicado até então por carta. Veja o que ele diz no verso 14. A gregos e a não gregos, a sábios e a não sábios, sou devedor. Os gregos se orgulhavam da sua sabedoria humana, das suas várias correntes de filosofia, de pensamento. Pela Grécia inteira, dezenas, até centenas, talvez milhares de pessoas faziam discursos nas ruas, nas praças, nos templos, né? Onde as filosofias ali eram defendidas por um lado, pelo outro lado, pelos segmentos os mais diversos. Uma vez, Paulo se enfrentou com vários desses filósofos em Atenas. Isso está no capítulo 17, versos 16 a 34 do livro histórico de Atos. Em nossos dias, hoje, é interessante e é muito crescente a quantidade de pessoas que estão buscando filosofias, especialmente as filosofias com origem grega. Os estoicos, por exemplo, estão pela internet apresentando suas filosofias humanas. Você não pode confundir. Filosofia humana é uma coisa, sabedoria de Deus é completamente oposto. Ainda que elas possam até ter algumas coisas semelhantes.
Só que há uma enorme diferença entre os pais do pensamento humano e o pai dos espíritos. É exatamente o que eu falei agora. Não dá para comparar. A filosofia humana, defendida pelos gregos, amplamente divulgada hoje pela internet, não se pode comparar com o evangelho da incircuncisão, o evangelho que Paulo apresenta a todos nós. Porque uma coisa é o que Deus pensa, uma coisa é o que Deus quer do homem, outra coisa é o que o homem fala a respeito do próprio homem através de uma simples sabedoria carnal. O evangelho de Paulo é o evangelho de Deus. Isso tem que estar bem claro em sua mente. Com a convicção e a autoridade que foi confiada ao apóstolo Paulo pelo Senhor, ele declara então, versos 15 e 16: assim que quanto a mim, estou pronto a anunciar-vos o evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho. Esse é um texto, muito conhecido por todo o sistema religioso. Porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvação a todo aquele que crê, ao judeu primeiramente e também ao grego. Você já ouviu esse texto várias vezes, né? Se você frequenta igrejas ou comunidades religiosas, você certamente ouviu já falar desse texto. Só que ele é muito mal compreendido e interpretado. Veja, Paulo está dizendo que não se envergonha do evangelho que ele apresenta. O sistema religioso não apresenta evangelho, apresenta história, apresenta diferenças de opiniões. O sistema religioso não usa Paulo como deveria. Ele usa Paulo mesclado com os livros históricos, com as profecias do Antigo Testamento. Por isso é que o sistema religioso ele é judaico-cristão. Ele não é exclusivamente cristão. E nós estamos aqui apresentando para você o verdadeiro cristianismo através do estudo do Evangelho depois da cruz, nas cartas de Paulo, agora em Romanos. O grego que Paulo se refere aqui, primeiramente ao judeu e depois ao grego, representa todos os demais gentios, em todos os tempos da história, inclusive nos tempos de hoje. E é importante ressaltar que Paulo aqui fala de salvação a todo aquele que crê. E as pessoas já interpretam essa salvação como sendo a salvação eterna. A salvação eterna, abençoados e abençoadas, não é para os que creem. Veja, me entenda, eu não estou dizendo que não necessita crer. É preciso você compreender que você foi predestinado. Mas Deus não está na dependência de você crer ou não na predestinação. Ele te predestinou, te amou, te escolheu e pronto. Esta salvação que está falando aqui é a salvação diária. É a segunda etapa da salvação, que é a salvação para a sua vida pessoal no dia a dia. Então é importante você entender que esta salvação diária não foi dada por eleição ou por predestinação. A salvação diária é uma salvação que vem como consequência do entendimento que você tem do Evangelho da Graça. Muitos estão predestinados por aí, estão eleitos, mas não conhecem essa salvação. Não conhecem de forma alguma. Não sabem o que é a salvação do reinado em vida. Então, eles se valem do livre-arbítrio, de que eu estou aceitando Jesus, essa coisa toda, e isso não funciona assim. A salvação eterna foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu e foi Deus que predestinou. Não dependeu do homem, exclusivamente de Deus. Agora, o Evangelho de Cristo, do qual Paulo foi o único representante e mestre em seu tempo, é salvação para o dia a dia do homem que tem o entendimento da graça, claro. Sem entendimento não existe salvação. Esta salvação vai depender da aplicação do exercício que cada um de nós dê ao entendimento do Evangelho da Graça. É preciso praticar. Eu estou na graça, sou abençoado e pronto. Não, quando vem as provas, quando vem as situações, você tem que aplicar este Evangelho para que ele produza efeito na sua vida. É um reinado, né? A predestinação já não. A predestinação é por eleição. Dependeu ou depende de Deus e não do homem. Quer ver isso?
Vamos lá. Carta a Roma também, mesma carta aos Romanos, só que no capítulo 11, verso 6, o apóstolo Paulo explica isso muito bem. Se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então a predestinação foi por graça. Deus escolheu, pronto, eu quero esse e acabou. Não dependeu de eu aceitar ou não, de eu querer ou não, de eu agir ou não. Voltamos agora ao texto que nós estávamos comentando, capítulo 1, verso 17 agora. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para fé. Como está escrito, mas o justo pela fé viverá. A salvação dos gentios não é alcançada pela lei. A minha salvação e a sua, você que é um gentio, com O no final, que quer dizer não judeu, a salvação dada a você e a mim, depois da cruz, não é com base na lei. Nada tem a ver com a lei de Moisés. Nós não temos que cumprir a lei de Moisés como gentios. Muito bem? Ok. Porque a lei foi cumprida por Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não temos que fazer obras judaicas, obras da Torá, não é? Obras do Antigo Testamento, da lei de Moisés, para sermos merecedores da salvação. Não. Isto foi para os judeus. Os judeus, sim, eles tinham que obrar e fazer obras religiosas. Para que eles fizeram? Para que eles vissem que eles não podiam cumprir nada também. Foi exatamente isso porque Deus veio pessoalmente para cumprir a lei, porque os judeus não podiam fazer isso. Nenhum judeu, nem nenhum de nós. A salvação dos judeus, que não pode ser alcançada pela incompetência da lei dada a eles, também não foi alcançada por sua incredulidade quanto à graça de Deus. Os judeus, que eram o povo de Deus, né? Por isso que diz que Jesus veio para o seu povo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por quê? Porque eles se fecharam para o entendimento de quem era Jesus, o verdadeiro Messias que eles queriam, ou que eles esperavam, ou que eles almejavam ou idealizavam. Era um Messias guerreiro que viria com força, com violência para libertar fisicamente, administrativamente, a nível de governo humano, os judeus do poder de Roma. E Jesus veio como servo humilde, servo sofredor, falando em amor, e os judeus não aceitaram. Estão até hoje debaixo da lei de Moisés, sem poder cumpri-la, porque é impossível. Mas os gentios, nós fomos alcançados sem buscarmos, nós não imaginávamos o que nos esperava, porque nós fomos alcançados por graça e exclusivamente por graça. E hoje podemos reinar em vida. Os judeus estão endurecidos em suas mentes, mas eles também são povo de Deus, para a graça também, para a incircuncisão. Isso tem um tempo, o Senhor está aguardando que esse tempo chegue. E por aqui ficamos com mais este compartilhamento desta parte importante, deste contexto, que termina aqui agora exatamente no verso 17, falando a respeito do Evangelho depois da cruz. Na próxima semana seguiremos adiante. E olha que vem algo muito forte por aí, a partir do verso 18, ainda no capítulo 1 de Romanos, algo muito importante, que os tempos modernos de hoje não conseguem compreender. Mas isso é para a próxima semana. Até lá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos.